Às vezes no espelho eu vejo um estranho refletido, como uma outra pessoa que vive nas sombras do meu próprio ser, um maestro oculto que rege cada passo meu. Hoje eu sei que é o meu subconsciente, mas a importância e as implicações na nossa vida, isso demora para ficar claro. Pode o nosso próprio subconsciente estar, sem sabermos, nos afastando de quem realmente nós queremos ser ou até nos colocando em risco. Então vamos agora falar de alguns componentes essenciais para que a gente possa desvendar esse que é um grande quebra-cabeça da parte mais profunda do nosso cérebro. E se conteúdos como esses são importantes para você, então me deixe saber clicando no botão like aqui embaixo e aproveita e clica em se inscrever ativando o sininho para ser notificado de mais conteúdos como esse que há literais 10 anos eu trago aqui para você. Então, o primeiro aspecto que nós temos que falar é sobre os padrões inconscientes. Afinal, grande parte daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia não é uma escolha consciente. Quando você se pega, por exemplo, cheio de preguiça, não foi uma escolha sua estar com a preguiça. Quando você se pega procrastinando, da mesma forma. Quando você se pega já tendo perdido seu foco, cheio de distrações, igualmente, ou seja, grande parte daquilo que nós fazemos no dia a dia, nós não estamos falando de escolhas conscientes. Estes padrões nada mais são do que aprendizados do seu próprio cérebro. E nós não gostamos muito de pensar nisso, porque se o cérebro aprendeu, quem ensinou? No fundo, o cérebro aprende através de repetição e algum tipo de reforço positivo pós a atividade, a ponto de querer repetir, até automatizar e você chegar num ponto em que você faz sem pensar. Então, estes padrões automáticos é, de fato, algo que é regido e esse é um dos primeiros níveis. Um outro nível importante de entendermos é a autossabotagem. Temos essa aqui, nada mais é do que uma manifestação insidiosa dos padrões aprendidos. Não é algo que nós, na hora, nos auto-sabotamos, como nós gostamos de dizer, estou agora me auto-sabotando. Na verdade, se agora você procrastina, por exemplo, a auto-sabotagem aconteceu ao longo da sua vida inteira, ao longo desse processo em que você foi ensinando o seu cérebro e, de repente, ela se manifesta. No fundo, ela acontece quando você quer fazer algo e simplesmente não consegue. É como se você não tivesse competência para escolher aquilo que você faz e esse é o momento em que o indivíduo fala, estou me auto-sabotando, mas você já sabe agora que isso é uma mentira. Você se auto-sabotou quando você ensinou o seu cérebro a repetir os padrões e quando você tenta conscientemente fazer algo, mas parece que algo te puxa como se fosse uma gravidade. Esse é também mais um elemento composto por esses níveis do seu cérebro não consciente. Vamos agora para mais um, que é a narrativa pessoal. Outro componente essencial que ajuda a realmente desvendar esse quebra-cabeça é a história que nós contamos sobre nós mesmos e para nós mesmos. Ela é absolutamente poderosa. E em geral você identifica esse script quando você diz coisas como, por exemplo, eu sou assim, eu nunca consigo fazer coisas assim, eu sempre falho quando eu tento isso, ou qualquer narrativa. Estas frases repetidas mentalmente reforçam a imagem que nós temos de nós mesmos e isso obviamente pode e de fato nos limita. Essa narrativa, depois de você estabelecer, ela continua rodando como se fosse uma voz interior dentro de você e ela, muitas vezes negativa, ela se torna, portanto, uma profecia autorrealizável que nos impede de atingir o nosso verdadeiro potencial. E dentro deste contexto de narrativas existe a mais importante, a nossa identidade. Nós chegamos agora na peça central deste quebra-cabeça, porque essa, em última instância, é a narrativa maior, é a narrativa em que você se define para você mesmo. É como você contou que você é, e por conta de você mesmo contar, você acredita ser assim. Ou seja, quem nós acreditamos ser influencia diretamente o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas decisões, o nosso pensamento afeta literalmente
tudo, desde as pequenas decisões no dia a dia até as grandes escolhas maiores e mais impactantes na nossa vida. Por exemplo, se você se define, se considera um atleta, automaticamente você se incomoda de você estar se alimentando mal, e não é um incômodo consciente não, é algo que parece que não combina, não está alinhado com você, e isso te gera um desconforto que faz você voltar à sua identidade. É exatamente a identidade que faz com que a gente volte a ser aquilo que a gente acredita ser. Por outro lado, o atleta é positivo, mas se, por exemplo, você se considera fora de forma, automaticamente, quando você vai para um ambiente em que as pessoas estão cuidando do corpo, você se sente mal quando olham para você. Ninguém disse absolutamente nada, mas simplesmente por alguém olhar para você e você estar se sentindo mal com o seu próprio corpo, você pensa: cara, essa pessoa tá me achando feia, gorda, eu não faço sentido estar aqui, eu estou no lugar errado. Mas, no fundo, a pessoa não te disse absolutamente nada. Quem disse é você, para você mesmo, de forma totalmente interna, dentro de você mesmo. E é por conta disso que isso é muito mais profundo do que parece. Se no fundo nós acreditamos que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores de sucesso ou até de felicidade, essas crenças fundamentais vão de fato impedir e estar no caminho de você tomar medidas necessárias para que você mude a sua própria realidade. A identidade é como se fosse um iceberg. A pequena parte visível lá em cima da água é aquilo que de fato você enxerga, mas existe uma parte oculta e submersa gigantescamente relevante que, de novo, regula o seu pensamento, regula a sua conduta, regula o seu comportamento, regula as suas decisões, regula qualquer coisa que você faça no seu dia a dia e, por conta disso, regula o curso da sua vida. E é por conta disso que entender e reconhecer a influência e a importância dessa parte maior do iceberg, ou seja, da parte mais profunda do seu próprio cérebro, é essencial, e eu diria até que este é o primeiro passo para a mudança. É quando você realmente se propõe a efetivamente parar, interromper a sua vida por um momento que seja e fazer um processo reflexivo. É você com você mesmo, a ponto de você começar a questionar aquilo que você faz de forma automatizada, pensamentos que você tem de forma simplesmente natural. Você sempre pensa assim, como você de fato atua, de forma fluida no seu dia a dia, quais são os seus padrões, quais são as narrativas, quais são as crenças sobre quem você é. Quando você começa a fazer esse processo com a profundidade devida, com a profundidade adequada, nós de fato abrimos ali uma porta para uma transformação muito mais profunda, porque de nada adianta você aprender tudo o que você precisa de qualquer atividade, de qualquer objetivo que você tenha, se lá no fundo você não acreditar, se você não tiver o seu cérebro oculto mais profundo trabalhando a seu favor. E isso é algo que eu posso afirmar categoricamente. Há 10 anos eu trabalho mudando padrões de dezenas de milhares de alunos, e o fato é que todos nós, individualmente, desejamos melhorar alguma coisa na nossa vida, conquistar algo novo, temos objetivos, todos nós queremos mais da nossa própria vida, mas de novo, de nada adianta apenas desejar mudar. Por quê? Porque desejo é consciente. E aí acontece um processo de uma grande luta, de um consciente que quer fazer, mas do outro lado um cérebro profundo, muito mais poderoso, que simplesmente vai vencer, como se fosse uma gravidade que te puxa de volta para aquilo. A mudança mesmo, se você de fato quer, ela precisa começar nessa parte oculta, nessa parte mais profunda que raramente a gente sequer questiona. Agora, o mais interessante de tudo, e eu confesso, ao longo de toda essa minha jornada na neurociência, na neuropsicologia, na neuroeconomia, entendendo o processo decisório do cérebro humano, entendendo todas as nuances, o mais instigante é que esse processo de formação dos nossos padrões, de formação daquilo que o nosso cérebro de fato faz de forma oculta, é algo científico, é um processo biológico que vai codificando silenciosamente os padrões que você repete no seu dia a dia. E se por um lado isso é o que me instiga, por outro lado eu me decepciono um pouco que nós não paramos para valorizar o cérebro que nós temos, para entender como ele funciona, para entender como nós podemos criar estes padrões de forma que isso nos favoreça. Imagine só quão mais leve seria a vida se qualquer objetivo que você tenha, desde um simples eu quero me alimentar melhor, se isso fosse natural,
Porque em geral o que eu vejo é a pessoa se força a se alimentar da forma que ela acredita ser certa, mas o corpo dela, o biológico dela, quer outra coisa. Então ela tem um prazer biológico num pudim, num brigadeiro, mas o desejo é de saúde, de um corpo bacana, e isso no longo prazo tende a não combinar. Ela quer de novo a saúde, mas o prazer está no sofá, também não combina. Ela quer crescer profissionalmente, mas o prazer está em ir embora mais cedo, ou seja, muitas vezes a gente tem um objetivo que é consciente, mas o nosso cérebro, ele tem simplesmente uma natureza própria, e essa natureza, que é o prazer, que de novo é biológico, está agindo na contramão. E é por conta disso que, de fato, hoje, agora com toda a segurança científica, eu afirmo, nós, de fato, somos o nosso maior inimigo. E é por conta disso que essa parte oculta do nosso cérebro precisa ser entendida, precisa ser trabalhada, porque senão automaticamente os padrões só se fortalecem. Ou seja, o preguiçoso fica mais preguiçoso, o reclamão mais reclamão e por aí vai. E se isso te entregou e você quer de fato conhecer como isso funciona, como esse método funciona, como você poderia fazer, aqui abaixo deste episódio existe um comentário fixado que eu dou uma sugestão de como você pode começar este processo. Sugiro que você vá lá e clica no link que está ali à sua disposição. E se você de fato ficou intrigado com a ideia de que o seu subconsciente pode estar controlando muito mais do que você imagina, o que você acha de nós mergulharmos no mundo das decisões e comportamentos irracionais que nós temos em um próximo episódio? Se você quer esse episódio, deixe o seu like aqui embaixo e escreva aqui embaixo comportamentos irracionais, porque se a gente estiver aqui 100 pedidos nesta semana, então nós sim exploraremos estes que de fato são os grandes mistérios da irracionalidade humana. Afinal, se esse assunto não interessar para ninguém, não teremos um próximo episódio, afinal não tem o porquê fazer, não é mesmo? Então aguarda aqui o seu comentário e bora se jogar no mundo que ele aguenta